Olá, coordenadores pedagógicos cursistas. Eu sou Joselice, pedagoga, integrante da equipe básica de trabalho do curso de especialização em coordenação pedagógica. Estou aqui representando todos vocês para um bate-papo com a professora Iraci Alves, coordenadora do nosso curso, sobre a proposta de intervenção do projeto vivencial, que é a modalidade do trabalho de conclusão de curso. Então, a gente trouxe algumas questões que a gente considera que vai responder algumas dúvidas apresentadas nesse momento de construção da proposta de intervenção. Alguns cursistas já estão concluindo, outros ainda estão nesse momento de produção. Então, a gente vai elencar algumas questões e a gente vai tentar trazer o que vem a ser a proposta de intervenção. Mas antes de direcionar a estas questões, eu gostaria de perguntar à professora o porquê da realização de um curso de especialização voltado para o coordenador pedagógico. Jó, essa pergunta é curiosa, até para mim, né? Quando eu tive a notícia que nós estávamos tendo a oportunidade de ver, né, sendo realizado um sonho nosso de termos um curso específico a essa área de conhecimento, que é a área da coordenação pedagógica. E eu acredito, né, não posso responder com muita certeza, que este curso adveio de uma luz que um dos integrantes profissionais que foram convidados para produzirem, pensarem o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, que é o programa ao qual o nosso curso está vinculado, teve, né, exatamente por conta da sua visão em relação à importância deste profissional para com o contexto educacional. E para que a gente possa pensar nessa importância, a gente precisa vê-lo como aquele profissional que é o fio condutor da educação. Então, é ele o articulador, é ele o integrador, é ele o mediador entre os elementos que constituem os processos educativos e também o elemento integrador, articulador, mediador dos sujeitos que, junto com ele, fazem, vivem esses processos. E eu vou lançar para os coordenadores pedagógicos que estão realizando o nosso curso, né, 3 perguntas, deixar no ar, para que eles possam, ao buscar respondê-las, perceberem realmente o quanto nós somos importantes para a educação. Então, eu perguntaria inicialmente como atua o coordenador pedagógico? Quais são as atribuições específicas que lhe cabe no contexto educacional? Uma segunda é de que forma o trabalho que ele realiza contribui para com a melhoria da qualidade do ensino, quer seja no município, no estado, no país. E faria talvez mais uma pergunta, que seria como se dá a interação entre este profissional e as práticas educativas que hoje estão aí sendo desenvolvidas.
Então, eu acredito que aos coordenadores pedagógicos, né, buscarem responder essas questões, eles próprios vão perceber o quanto nós somos importantes, o quanto foi feliz aquele profissional que, compondo a equipe, queria responder pela montagem do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, né? O quanto ele foi feliz quando pensou em vincular este programa, dentre os 5 cursos que estão a ele vinculados, o curso de especialização em coordenação pedagógica. De fato, essas questões, essas 3 perguntas que a senhora traz para a gente, deixa a gente, assim, em um processo de reflexão, né? Enquanto coordenador pedagógico, qual é o meu papel, né? Então, toda área, a gente sabe que todo profissional, ele deve buscar a sua formação em um processo contínuo. Assim é o coordenador pedagógico, né? Verdade. Sempre nesse processo contínuo de formação, para ele se perceber. São essas formações, né, professora, que fazem com que a gente vai percebendo a importância, qual é o nosso papel enquanto coordenador pedagógico. E né? possamos ir nos atualizando e nos fortalecendo. Exatamente. Né? A gente que tenta buscar deixar a nossa identidade, a gente está buscando a nossa identidade profissional, então, através da formação continuada. Também, né? porque tem alguns profissionais, inclusive, que questionam sobre a nossa identidade. Acham até que nós não temos, mas nós temos. E estamos mostrando para que nós estamos aqui, o que nos cabe, né, fazer, quais são as nossas atribuições específicas e a nossa importância para com o contexto educacional. Então, a gente vê que o coordenador pedagógico, a área da coordenação pedagógica, ela está bastante ampliada, né? Além da escola, a gente atua em vários outros espaços. Então, é um profissional muito importante nessas atuações. Então, professora, para a gente agora direcionar as questões para a proposta de intervenção, a primeira delas é: qual a área de interesse do SECOP? Bem, Jó, eu acho que na medida que eu respondi, pelo menos tentei responder a primeira questão, né, a área que está focado o nosso curso é a área da coordenação pedagógica, porque é um curso de especialização em coordenação pedagógica, está voltada basicamente ou exclusivamente para aqueles profissionais de educação que atuam como tal, que atuam enquanto coordenadores pedagógicos. Então, nossa área de atuação é a coordenação pedagógica. E a senhora poderia nos responder o porquê da escolha de uma modalidade de trabalho de conclusão de curso recair em um projeto vivencial? Jó, a própria denominação dessa modalidade metodológica já fala por si mesma. Quando a gente se refere projeto vivencial, a gente quer dizer que nós estamos pensando em um projeto que trabalhe com a vivência daquele profissional que está produzindo aquele trabalho e vai ser o autor daquele trabalho. Então, trata de um projeto que vai identificar, né, dentro das situações que o profissional vem vivenciando, dentro dos elementos que ele vem sendo envolvidos ou
se familiarizando, se envolvendo, né, que são aqueles elementos que lhe desafiam ou que para ele se tornam obstáculos em alguns momentos, é a partir de situações do dia a dia desse profissional, do seu cotidiano de trabalho, que ele vai buscar o objeto para realizar, construir, né, o seu projeto vivencial. Ou seja, vai retirar da sua vivência. Então, a gente pode, então, do meu cotidiano, a minha prática ali, né, a gente enfrenta vários desafios, né? Então, a gente vai escolher um que está ali que está de maior destaque e escolher para fazer o nosso projeto, né? O nosso projeto vivencial e propor uma proposta de intervenção. E aí, como é que a gente, então, definiu a situação, né? Então, como a gente escolhe, como a senhora pode sugerir a temática? Como é que a gente escolhe o tema? Vamos supor, né, e caracterizar nossa atuação dentro de um determinado espaço como um quebra-cabeça. E nós, enquanto fios condutores do processo educativo, em especial daquele que está sendo desenvolvido naquele espaço, estamos montando um quebra-cabeça, né? Porque são várias as peças que nós precisamos, né, ter conhecimento, nos atermos para poder a gente fazer com que esse processo, que é de nossa responsabilidade, aconteça a contento. Então, é a partir desse quebra-cabeça, das peças que compõem esse quebra-cabeça, que nós vamos eleger uma dessas peças para que nós possamos, então, pensar na construção do projeto. Então, nós vamos estar definindo a temática. Nós poderíamos, inclusive, para auxiliar na escolha de uma situação ou de um aspecto que nos é desafiador ou de um objeto de nosso trabalho, que próprio do nosso trabalho, nós poderíamos, por exemplo, também nos utilizarmos de 3 questões norteadoras, tentar responder a 3 questões, né, norteadoras. Tipo, qual ou quais situações vêm se traduzindo para nós, ou para cada um de nós, como desafiadora, né, dentro do exercício da nossa função. Então, é algo desafiador que você quer trabalhar? Então, faça essa pergunta e tente identificar e assuma esse elemento desafiador como seu objeto de trabalho. Outra questão poderia ser: de que forma você pensa colaborar e ver solucionada uma situação que representa um obstáculo na realização de um trabalho a ser feito dentro de um nível satisfatório de excelência. Então, existe uma situação que poderia ou que pode ajudar a melhorar o trabalho que você realizou um dia, você realiza ou poderá vir a realizar. Ou a gente poderia fazer uma outra questão, tipo, de que forma você poderia ou você pretende colaborar ou você pretende favorecer para manter uma situação que você já considera que é uma situação que favorece a que o processo educativo se dê de forma adequada, apropriada, no nível de excelência satisfatório.
Ou quais as intervenções que você gostaria de sugerir para ver o processo educativo sob a sua responsabilidade acontecendo de forma maravilhosa ou de forma satisfatória, adequada? E eu esqueci, Jó, eu estava aqui me lembrando também que a gente pode pensar, refletir, né? Porque de onde é que a gente vai tirar a temática ou o objeto de estudo eleito? Nós vamos tirar a partir das nossas experiências, né? Das situações que a gente vivencia ou das atribuições que nos são inerentes. Então, vamos refletir sobre elas. E, a partir dessa reflexão e tentando responder a esses questionamentos, vamos ver qual das peças que compõem o quebra-cabeça, que é nossa responsabilidade estar montando, desmontando, montando de novo, é aquela peça que nós gostaríamos de trabalhar. Bem, professora, com as suas palavras, né? Então a gente pode entender que a construção do projeto vivencial, ele pode apresentar uma proposta de intervenção de um momento, de uma ação que a gente já fez, já executou dentro do âmbito da escola ou em qualquer âmbito que a gente esteja atuando e que foi um projeto que teve um bom êxito, mas que a gente não transformou em proposta. Eu também posso considerar uma ação que a gente está no momento trabalhando. Por exemplo, se a gente leva para o contexto da escola, eu, enquanto coordenador pedagógico na escola, se a gente está considerando que tem um desafio grande, eu escolhi esse ano, toda a comunidade escolar escolheu para trabalhar, por exemplo, a gente tem a violência, a gente tem um problema sério de bullying, então a gente escolheu trabalhar com o bullying, mas não necessariamente que é um projeto, então eu posso estar considerando esse projeto, né, e trazer como uma proposta de intervenção, como a gente está conduzindo, se os resultados, como já está finalizando o ano, a gente já pode perceber os resultados desse nosso trabalho durante o ano. Ou outras situações também, a gente tem um laboratório de informática e não tem internet, e aí a gente, esse ano de 2015, a gente quis mobilizar a secretaria ou mobilizar qualquer pessoa que ajude a funcionar a internet na escola. Então, eu estou trazendo situações que a gente pode estar trabalhando, né? Enquanto coordenador pedagógico, junto com o gestor, percebe que a nossa equipe de professores precisa de uma formação, aí a gente vai promover, e a gente trabalhou esse ano, mas não necessariamente como um projeto da escola. Então, a gente pode estar transformando no projeto vivencial e trazendo a proposta de intervenção. E pelo que a senhora trouxe, a fala da senhora, a gente pode estar fazendo, eu estou fazendo essa recapitulação para ver se eu ótimo, entendi. Jó. Então, ótimo. A gente pode trazer um projeto que não foi em forma de projeto, a gente viveu aquela situação. Foi uma ação. Foi uma ação, mas agora a gente vai transformar uma que a gente está vivendo e a gente quer transformar no projeto vivencial. E um projeto que a gente tem sonhado, né, enquanto profissional, ou da educação, ou de qualquer área que a gente esteja lá atuando, ou na Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente tem um sonho de trazer um projeto, porque algo lhe incomoda e você quer propor uma intervenção para ver se vai melhorar ou se aquela ação pode continuar como está, que está tão
exitosa ali, está funcionando muito bem, eu posso trazer isso, professora. Então, eu posso trazer um momento antes, um momento que está atuando, e um sonho, aquele sonho agora, sair do campo das ideias e transformar em um projeto, né? Foi ótimo, Jô, você falar, porque é exatamente isso. A proposta de intervenção, ela vai... eu vou usar uma frase de Paulo Freire, né? Um educador renomado, que com certeza todos conhecem. Com certeza. E para poder refletir, todos podermos entender o que é exatamente a proposta de intervenção para nós dentro do projeto vivencial. Então, a proposta de intervenção, ela vai, segundo Paulo Freire, a frase dele é o seguinte: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, a proposta de intervenção, ela vai dar sentido ao projeto vivencial, na medida que ela vai representar, ela tem como características básicas, na sua estruturação, né, expressar a concretude do objeto eleito no projeto vivencial. A proposta de intervenção, ela vai também se traduzir em uma proposta com base em informações coletadas sobre aquele objeto, que, como você bem, né, já detalhou, sobre um determinado objeto que pode ter sido um objeto que nós tivemos trabalhado já em uma outra oportunidade, mas que a gente pode resgatar para detalharmos e trabalharmos dentro de uma outra visão, dentro de uma outra dimensão e dentro de uma estrutura de projeto. Como pode ser um objeto que nós estejamos trabalhando no momento, que traduzido em uma ação, também traduzido já em um projeto, que nós queiramos ou melhorar, ou modificá-lo, ou transformar em um outro projeto, com outro tipo de encaminhamento. Informações que nós já estamos lendo sobre um determinado objeto, ou que a gente já coletou sobre um determinado objeto, até sobre dentro da nossa própria experiência, em relação a algo que a gente quer que aconteça, porque a gente acha e vê aquele objeto como algo muito importante dentro do processo educativo. E a proposta de intervenção, Jô, também responde pela apresentação de sugestões de intervenção. Então, isso é muito importante. É por isso que ela é a concretização, né? Ela faz o coroamento desse quebra-cabeça. Então, você tira a peça, você trabalha com ela e ela volta para o quebra-cabeça. A gente consegue concluir a sua montagem, né, tendo aquela peça como uma coroação, porque ela chega para fazer a diferença. Ela vai ser o elemento diferenciador em relação àquele processo educativo que está sob a sua responsabilidade. Interessante, professora, a sua fala. A gente percebe que a proposta de intervenção, no caso do nosso projeto vivencial, que é a modalidade do nosso curso, né, ele traz alguns elementos, como um memorial de sua organização, elementos de organização, como um memorial, que é um exercício também reflexivo da ação
e da formação pessoal, aspectos pessoais e profissional. É importante o exercício, traz a fundamentação teórica, que é o diálogo com os autores, né? Você está falando do projeto Do vivencial, projeto né, Jó? vivencial. Aí traz essa fundamentação teórica, agora falando com a proposta de intervenção. Então, assim, eu fiz um exercício, eu usei o memorial, eu fiz um exercício de reflexão, dialoguei com diversos autores que falam sobre o objeto de trabalho Que você que eu elegeu. que eu elegi como meu trabalho. Eu trago a proposta de intervenção para, a partir dessas reflexões, desse diálogo, então eu vou propor ações para melhorar essa situação que eu elegi. Não é isso, professora? Você começou falando se eu poderia, então, dizer que esse tipo de trabalho, dentro dessa modalidade, a gente poderia pensar que se trata de uma pesquisação. A gente não só deve pensar, como deve acreditar que é. Porque, como foi dito, o projeto vivencial, ele parte da vivência do coordenador para produzir aquele projeto. A proposta de intervenção é o coroamento do projeto que pensou e sugeriu que o profissional, dentro do seu cotidiano, dentro do trabalho que realiza, elegesse um objeto, uma situação, para que fosse realizar o trabalho. E propusesse sugestões para que pudéssemos intervir sobre esse objeto, sempre buscando fazer o coroamento no sentido de melhor realizarmos o trabalho que a gente já realiza. Então, melhorando a qualidade do ensino, melhorando a nossa atuação. E então, uma pesquisa da sua ação. Da minha ação. Se você tira do quebra-cabeça, que representa o trabalho que a gente realiza, a situação ou o espaço de trabalho onde nós estamos lotados, tira dali uma peça para estudar, né, para poder se aprofundar, se debruçar sobre aquela peça, que a gente está chamando de objeto de estudo, e a gente faz esse exercício, a gente está pesquisando uma ação que é nossa. E no momento que a gente faz todo esse estudo, toda essa análise, e em cima desse objeto, a gente traz questões novas, atualizadas, e faz essa peça retornar ao quebra-cabeça. Imagine, a gente está só contribuindo para que, né? Então, é uma pesquisação, porque é uma ação daquilo que você... É uma pesquisa de uma ação que diz respeito ao seu trabalho. Com certeza, professora. Então, professora, existe um modelo para construir a proposta de intervenção? Como é que a gente, ali construindo a proposta, organiza esta proposta? Jolie, modelo ou modelos tem muitos, para que a gente possa ser indicados para que nós possamos fazer e construirmos alguma coisa. Mas, no nosso curso, nós não tivemos nem buscamos apresentar modelo. Nós trouxemos, como vocês podem ter observado e estar observando no ambiente virtual de aprendizagem do próprio curso,
nós trouxemos um roteiro, onde nós sugerimos que sejam contemplados no projeto vivencial a modalidade metodológica que nós elegemos para a construção do nosso trabalho de conclusão de curso, seja atendido. Né? Na realidade, nós estamos sugerindo um roteiro onde neste roteiro estão contemplados os itens básicos que devem estar contemplados em qualquer trabalho acadêmico. Então, nós estamos sugerindo que no projeto tenha a introdução, tenha o memorial, a fundamentação teórica, e a diferença do nosso trabalho de conclusão de curso é exatamente que ele vai estar sendo coroado com uma proposta que vocês vão trazer de intervenção sobre tudo isso que a gente falou. E aí, para vocês pensarem na proposta, eu volto a dizer, vocês podem tentar responder aquelas questões, né, que eu trouxe aqui como questões norteadoras, para poder definir melhor uma temática, um objeto de estudo, escolher melhor a peça do quebra-cabeça, que representa o nosso dia a dia, enquanto coordenadores pedagógicos, assim como vocês também devem lembrar do que eu falei sobre as características básicas para que possamos melhor estruturar a proposta de intervenção. Então, não são modelos, são sugestões. Até porque, no momento que cada um constrói o seu projeto vivencial, nós vamos ter vários projetos vivenciais e não projetos vivenciais padronizados, porque cada um vai trazer para a construção do seu projeto o seu estilo próprio, a sua vivência enquanto coordenador, a forma de ser e viver e atuar enquanto tal. E aí é que a gente vai ver as diferenças entre esses projetos. Muito bem, professora. Para finalizar essas questões, e só recapitulando essa questão da organização do trabalho, então, assim, a partir do pensamento, eu penso, né? Eu pensei na minha ação, o que eu quero trazer como proposta, eu organizo a partir do roteiro, que a gente é um trabalho acadêmico, então a gente tem uma sugestão do SECOP, né? A gente faz a introdução, o memorial, a gente organiza o memorial também como uma peça acadêmica, a fundamentação teórica e a proposta de intervenção. Então, eu estou organizando. E, ao mesmo tempo que eu estou organizando, eu estou testando, né, esse trabalho. As ideias, o pensamento, as ideias que eu organizo e estou testando, porque eu posso, nesse momento que eu estou testando, fazendo essa ação, eu posso usar o meu PPO. PPO, está correta essa minha ideia? Eu sigo com essa ideia, eu volto, aí a gente está testando, está no momento de testagem. Então, fazendo tudo isso, pegando a ideia, organizando a ideia, testando essa ideia, a gente está fazendo o trabalho, né? Então, é todo um processo de ações psíquicas, né? Exatamente, psíquica. E a gente não precisa necessariamente nesse movimento cíclico ter algo que defina onde deve ser começado, ser iniciado e onde deve ser concluído. Porque eu posso começar, inclusive, pensar o meu projeto vivencial pelo fazer. Então, como é
que eu gostaria de fazer. E a partir da resposta que eu venho a dar, começar então a trazer as ideias. Sim. Não é? E não necessariamente pensar as ideias e depois buscar como é que eu posso fazer para organizá-las. Então não existe uma ordem. Né? A ordem fica por conta da forma de ser de cada um. Muito bom. E para finalizar, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para todos nós, coordenadores pedagógicos, cursistas, sobre esse trabalho acadêmico? Jó, eu gostaria. Agora, eu gostaria, antes de deixar essa mensagem, eu gostaria de lembrar uma coisa muito interessante. Porque também a gente pensou na escolha de coroar o projeto vivencial com a apresentação de uma proposta de intervenção. Porque são muitos os obstáculos, os desafios, as situações que o coordenador pedagógico vive no seu dia a dia do trabalho. E nós achamos que seria muito importante a troca entre esses profissionais. E quando cada um traz uma proposta de intervenção, nós vamos poder fazer com que um leve para o outro o que o outro talvez não tenha enxergado ainda, mas passe a enxergar porque viu sendo trazido pelo seu colega e possa colocar em ação, ou já tenha visto, mas não daquela forma. Já tenha tentado até fazer outras ações acontecerem no sentido de melhorar aquele objeto, aquela situação, e não conseguiu. E no momento que vislumbra outras possibilidades advinda das ideias de outros colegas, ele pode, então, perceber outras formas e colocar em ação. Então, imagine agora, com tantos coordenadores fazendo esse curso, cada um trazendo uma proposta, quanta riqueza em termos de propostas de intervenções sobre objetos de estudos diferentes, sobre situações diferentes, né, sobre peças do quebra-cabeça diferentes, a gente vai ter. E a gente vai poder trocar em termos de ideias, de realidades, de concepções. Então, a gente pensou também muito nesse sentido, de nós podermos socializar essas propostas em termos de ações escolhidas. Agora, a mensagem que eu queria deixar para vocês, coordenadores pedagógicos, que estão fazendo o nosso curso, como o Jô falou, SECOP, que é o apelido carinhoso que a gente dá, né, Jô? Sim, SECOP. É também uma frase de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E por que eu quero deixar essa mensagem? Porque eu quero dizer a vocês que enquanto coordenadores pedagógicos que estão fazendo o curso, e o curso não tendo concluído ainda, aproveitem, ainda dá tempo. Tragam suas dúvidas, tragam suas questões, vamos dialogar sobre o que a gente faz, porque o conhecimento ele é muito amplo. Ninguém nasceu sabendo e ninguém vai morrer sabendo tudo que o mundo tem a nos ensinar. Aprendendo sempre. Não é? Aprendendo sempre, né, Jô? Que você tão bem falou da necessidade da formação continuada para qualquer profissional, né? E você, Jô, gostaria de deixar, não? Uma mensagem para seus colegas? Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem em forma de agradecimento à senhora, professora, pela valiosa contribuição
com certeza subsidiando a nossa construção dessa proposta de intervenção. Então, foi bastante esclarecedor o nosso bate-papo, né? A gente espera ter respondido algumas das muitas dúvidas que surgem, porque esse momento de produção realmente surgem muitas dúvidas. Muitas inquietações. Inquietações surgem realmente. E a gente selecionou essas questões aqui pensando em uma melhor forma de esclarecer, né? Como elaborar, como produzir essa proposta de intervenção. E segundo, agradecer a todos os coordenadores pedagógicos cursistas pela oportunidade de representá-los nesta conversa. Se vocês continuarem com alguma dúvida ainda que não foi esclarecida ou que venha a surgir até verdade. o final da produção, do trabalho, você pode estabelecer um diálogo mais intenso com o seu PPO pela plataforma de aprendizagem no APA, não é, professora? Com Estabeleça certeza. agora que a gente já está caminhando para o final do curso, intensifique mais essa conversa. Também você pode usar o tutor do Polo, do município Polo, ele que é o elo, né? Ele faz essa mediação entre professores e a equipe básica de trabalho e você, cursista. Então, use o tutor, encaminhe para eles, que o tutor vai encaminhar para a equipe de professores do SECOP, junto com a professora, que estaremos respondendo, ou pelo próprio AVA ou por e-mail. Eu gostaria, já que Jó agradeceu, também agradecer pela oportunidade de ter sido, né, convocada, de estar aqui e de poder estar dialogando, mesmo que virtualmente, com todos vocês, que são meus colegas. Espero ter contribuído, mesmo que nesse finalzinho do curso, para que vocês possam pensar nos detalhes, talvez de alguma coisa que a gente tenha falado e que vocês não tenham se apercebido da necessidade de ver sendo trabalhado naquele processo de produção do TCC-PV. Não é isso, Jó? É isso. Obrigada, professora. Obrigada, Jó.